Acho que a câmera tá torta. Pronto. O outro já veio aqui, ó, se exibir. Pronto. Salve, salve, gurizadinha! Mais uma aula aqui no YouTube. Lembrando que, a partir de agora, as aulas vão passar a ficar 10 dias abertas e depois disso elas vão passar a pertencer à comunidade Core 7. Para quem está chegando agora, essa é uma comunidade que foi criada no intuito de passar conhecimento e discutir sobre os 7 pilares da medicina do estilo de vida e como que eles, no meio de tanto ruído em saúde, podem fazer com que tu tenha um caminho seguro rumo a uma vida mais saudável lá na frente e mais saborosa de viver no presente. É sobre isso que a gente discute diariamente, tanto aqui nas aulas, quanto nos diálogos lá na comunidade. Se tu tá afim, eu vou deixar o link aqui embaixo. E hoje a gente vai falar sobre pequenas mudanças e grandes resultados. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no dia a dia é muito fácil a gente deixar passar comportamentos que nos fazem bem e mal sem perceber. O que é um comportamento? Comportamento é uma ação. Comer um chocolate, caminhar até a academia, pegar um carro até o trabalho, falar alto e desrespeitosamente com alguém, ir ao banheiro, todos esses são atos, são execuções que ninguém é maluco. Todo mundo age de acordo com as ferramentas que possui, na melhor das intenções, dado o contexto e todas as informações prévias e atuais da leitura de um determinado cenário. Sabendo disso, como que no longo prazo a gente é capaz de tomar decisões mais acertadas em saúde? É por isso que eu quero chamar a atenção para as pequenas mudanças. A gente é extremamente influenciado pelo ambiente que a gente está. Seja o ambiente de casa, da escola, do trabalho, o ambiente digital, as páginas que a gente segue, as coisas que a gente curte. Todos esses estímulos estão moldando, estão chegando em nós e estão interagindo por tudo que a gente entende por vida e estão modulando importantemente a nossa resposta, que vai ser através de um comportamento. E por que a gente deixa passar? Muitas vezes pode ser que a gente está dormindo menos, está sobrecarregado com um grau de tarefas subsequentes, sem descanso, ininterruptas, de forma que o nosso cérebro, neurocientificamente, tudo que ele quer é repetir padrões. E repetir padrões economiza energia. Então, por isso que a gente acaba ficando dentro de um espectro de vida que é conhecido para nós. Tudo que é novo, tudo que é
diferente, causa aquele frio na espinha. Justamente porque tudo que o nosso cérebro quer é economizar energia. Dessa forma, é muito importante a gente ter uma reflexão sobre parar e perceber quais são os comportamentos que a gente está emitindo. E se esses comportamentos, essas ações, elas estão sendo condizentes com os nossos valores. Porque sempre que a gente age em discordância com um valor, a gente tende a gerar uma frustração conosco mesmos. Então, pensando em emitir pequenos comportamentos que causem grandes mudanças, uma coisa muito importante é a gente não condicionar a felicidade ou a euforia ou a recompensa ao final, a um resultado que está lá na frente, no futuro. Porque o futuro, a rigor, ele não existe na vida experienciada. Tudo que existe é o presente. E a partir do momento que a gente automaticamente condiciona o prazer, condiciona a recompensa lá na frente, tudo que a gente tem passa a valer menos. O presente passa a valer menos. Deixa eu te dar um exemplo. O que aconteceu comigo, na verdade? O meu exemplo. Durante muito tempo, eu estava na faculdade e eu comecei a viver a faculdade de medicina esperando a residência. E daí eu comecei a viver a residência pensando no que eu ia fazer. E eu usei esse momento da minha vida porque foi um momento de grande apreensão, de grande sofrimento psicológico, no qual eu tinha muitas incertezas sobre, apesar de estar estudando muito, estar sendo bem dedicado, tinha muitas incertezas quanto à prática médica e eu não me via fazendo outra coisa. Então foi uma época bem conturbada. E eu comecei a viver um dia após o outro pensando em quando aquilo acabasse. Até que eu entrei em contato com todos esses conteúdos que agora eu tenho o prazer de compartilhar com vocês sobre medicina de estilo de vida, psicologia positiva e neurociências. Vocês vão ver que aqui vai ser um mix de tudo isso. E dessa maneira, eu passei a estar mais presente no dia a dia através de um processo que não foi automático, ele ainda está em andamento. Por vezes, isso ainda retorna até mim e eu me policio. De forma que eu pense, não, este é o paciente que está aqui na minha frente agora, este é o problema que está aqui na minha frente agora, esta é a situação tal qual se apresenta e assim eu preciso estar aqui. Isso não significa que a gente não vai planejar o futuro. É óbvio que a gente pode sim estar numa situação muito desfavorável, muito desagradável, um ambiente no qual nos pressiona, nos bota para baixo. E a gente tem
a certeza de que aquele não é o nosso lugar. Ah, mas então o Augusto falou que eu tenho que viver o presente, resolver os problemas do momento e que tá tudo bem. Óbvio que não. Situações dessa maneira demandam com que a gente faça um plano a médio prazo. E esse plano a médio prazo, ele vai ser um plano grande. Que vendo do estudo de como aplicar metas, primeiro a gente tem que ter a certeza de que quer sair, para depois quebrar ele em etapas menores, até que ele possa ser visualizado na ação diária para executar aquele plano. Por exemplo, quero mudar de cidade. Isso é um grande plano. Às vezes tu já tem trabalho, às vezes tu tem família, às vezes tu tem... Então, quebrar este plano em etapas menores, como, por exemplo, ver oportunidades de emprego, ver locais de moradia, visitar a cidade, falar com pessoas, isso tudo leva tempo até que se organize. E assim, dessa forma, a gente consegue fazer com que as metas elas possam ir ocorrendo ao longo do tempo, com planejamento e sem deixar de pensar no agora e de viver um processo. E trazendo para o lado dos hábitos saudáveis, a gente condicionar uma atividade física a um momento de performance, por exemplo, é muito complicado. A gente condicionar, por exemplo, correr. Eu só vou estar legal quando eu estiver correndo uma maratona. E eu te pergunto, como é que tu vai aproveitar uma corrida de 3 quilômetros e uma de 5? E eu falei aproveitar mesmo. Por quê? Durante a corrida, vamos ser bem sinceros, não é proveitoso. Durante o exercício físico, todo mundo está sofrendo. É universal. As pessoas não ficam com prazer absurdo durante o treino. Tu tá sofrendo, tu tá botando o teu corpo num estresse. E esse estresse, ele pode ser grande, a ponto de ser muito desconfortável, pode ser moderado ou pode ser um treino mais leve. Idealmente, que existam treinos em toda essa faixa. Mas é importante dizer que o estresse, ele tá aqui para nos falar uma coisa. O estresse, ele existe justamente para dizer que a gente está saindo do lugar. E se a gente está saindo demais do lugar, tá fazendo uma atividade depois da outra, ele sobe demais e a gente vai caminhar para o chamado síndrome de burnout. Então, dosar o estresse e perceber quando ele está alto ou quando ele está baixo também é essencial nesse processo de adquirir hábitos saudáveis. Porque começar a ir na academia vai ser desagradável. Vai ser. E tem vários motivos para ser. Agora, com o passar do tempo, persistindo no início, até que o processo de habituação e o cérebro faça com que aquilo se torne um pouco mais familiar, aí a gente começa a ter benefícios. E esses benefícios, eles precisam ser comemorados, porque eles estão no processo. É a execução das tarefas que,
quando valorizada em conjunto com o pensamento da recompensa, vai fazer com que a gente tenha uma aderência muito mais importante. O que eu quero dizer? Cara, se tu foi treinar, te olha no espelho e fala, putz, obrigado, obrigado, eu consegui, eu fui, eu fiz isso pra mim. Se tu arrumou a casa, agradece. Se tu dormiu bem, comeu ali, terminou de jantar às 7 da noite, foi deitar às 9, acordou no outro dia 6:30 da manhã, 5 da manhã, o horário que for confortável, que tu acorde sem o despertador. Quer privilégio maior do que ter um ciclo circadiano regulado a ponto de tu acordar sem o despertador? Isso é sensacional. E nisso a gente passa não só a viver no futuro, quando eu tal coisa, quando eu isso e aquilo. A gente passa a valorizar o presente. E mesmo com o mundo caótico, em ambientes desconfortáveis, a gente pode sim fazer bem para nós mesmos. Ir na feira, comprar uma salada, picar as frutas, os legumes, fazer o molho, faz do teu jeito. E aí tu olha para aquilo ali e tu pensa, meu, eu fiz isso aqui e isso aqui vai me fazer bem. Óbvio, não vai resolver nossos problemas da vida, nossos problemas de família, nossos problemas financeiros, nossos problemas de trabalho, de estudo. Mas esse é o tipo de atitude mental que, quando a gente leva em consideração o autocuidado em saúde e os pequenos gestos que a gente faz para engrandecer nós mesmos, isso, com o passar do tempo, passa a se refletir em como a gente age perante a sociedade. Porque se eu sou uma pessoa que está conseguindo preparar minha alimentação, manter minha casa arrumada, parar ou diminuir importantemente o álcool, tô lendo mais, seja o que for, se for para o trabalho, se não for, a leitura é o hábito mais transformacional que existe junto com a atividade física e isso nunca vai mudar. Tô mexendo no meu corpo. Ao cuidar de si, tirar esse tempo para ti através de pequenos comportamentos. Às vezes esse comportamento pode ser ir até a cozinha, pegar uma banana, deu, tá feito o lanche da tarde, ou fazer um omelete, algo que seja saudável. Ao executar esses comportamentos de forma repetitiva e ao longo do tempo mirando quem eu quero ser, mas não se restringindo a ficar feliz e contente pelo que eu já consigo, a gente caminha de forma muito mais consistente, guiados pelos nossos valores, para um lugar que a gente sonha em estar. E esse lugar, ele é altamente individualizado. O meu lugar não é parecido com o de ninguém, que não é parecido com o de ninguém mais. Porque a gente tem um conjunto extremamente único de circunstâncias de vida que nos levam a ter como importante um conjunto extremamente único. E é importante que a gente entenda essa unicidade, o quão único eu sou, e use dela para poder fazer bem para nós mesmos, para poder escolher conscientemente
ter comportamentos que vão fazer bem para a nossa saúde. E é assim que a gente aplica a medicina do estilo de vida. A gente puxa lá de dentro quem a gente é, o que a gente quer, para onde a gente vai. Começa a tomar decisões positivas em saúde, fazer bem para nós mesmos, e a partir disso a gente passa a emanar isso para a vida ao redor. Então, essa é uma aula que ela é para ser prática, porque no fim das contas eu quero dizer, pequenas mudanças fazem grandes diferenças, mas ela tem um conteúdo emocional íntimo que ele é bem relevante. A gente se vê na próxima aula.